Se a pirâmide alimentar tivesse funcionado, a população estaria mais saudável. Teríamos menos obesidade, menos diabetes, menos remédios e menos hospitais lotados. Mas não foi isso que aconteceu. Desde sua implementação, os casos de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças metabólicas só aumentaram. E não estamos falando de uma leve alta. Estamos falando de uma epidemia global. A pergunta que fica é: como uma recomendação criada para proteger a saúde pública gerou tanto adoecimento? A resposta está na fisiologia humana e na forma como ela foi completamente ignorada. Durante décadas, nos ensinaram que comer gordura fazia mal, que o correto era basear nossa dieta em carboidratos, pães, massas, arroz, cereais, bolachas, sucos. Fomos orientados a temer alimentos naturais e nutritivos como ovos, manteiga, carnes gordas e queijos. E fomos incentivados a consumir margarinas, barrinhas de cereal e alimentos light, zero gordura e enriquecidos com grãos. Essa inversão alimentar foi embasada em medo, e não em fisiologia. Ela trocou alimentos ancestrais e nutritivos por produtos industriais criados nas prateleiras de grandes corporações, e o resultado foi desastroso. A saúde da população só piorou. Para entender o que deu errado, precisamos entender como o corpo humano realmente funciona. Nosso organismo opera com 3 macronutrientes: carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos são convertidos rapidamente em glicose, elevando o açúcar no sangue. São úteis para fornecer energia rápida, principalmente em situações de curto prazo. As proteínas são os blocos de construção do corpo. Músculos, hormônios, enzimas, neurotransmissores. Tudo isso depende delas. E as gorduras, apesar de demonizadas, são essenciais. Elas fazem parte das membranas de todas as nossas células. São necessárias para produzir hormônios sexuais, vitamina D, cortisol. Permitem a absorção de vitaminas como A, D, E e K. E o mais importante, são uma fonte de energia estável, eficiente e natural. O corpo humano evoluiu para alternar entre glicose e gordura como combustível. Em épocas de fartura, usamos carboidratos. Em jejum ou escassez, queimamos gordura. Mas ao reduzir drasticamente as gorduras na dieta, e ao exagerar nos carboidratos refinados, esse equilíbrio metabólico é destruído. Toda vez que você come carboidratos, a glicose no sangue aumenta. O pâncreas então libera a insulina, um hormônio que permite a entrada da glicose nas células. O problema? Na dieta moderna, a ingestão de carboidratos acontece de forma constante e excessiva. Café da manhã com pão e suco, almoço com arroz e massa, lanche com biscoito, jantar com mais pão e uma sobremesa no fim. Isso obriga o corpo a produzir insulina o tempo inteiro. Com o tempo, as células se tornam menos sensíveis a esse hormônio. É o que chamamos de resistência à insulina. Para compensar, o corpo libera ainda mais insulina. É a chamada hiperinsulinemia crônica, uma condição silenciosa e altamente inflamatória. E a insulina em excesso impede a queima de gordura. Ela ativa o armazenamento de gordura, promove inflamação, desequilibra hormônios e aumenta a pressão arterial. Resultado? Doenças metabólicas em cadeia, diabetes tipo 2, obesidade abdominal, síndrome metabólica, esteatose hepática, doença cardiovascular, Alzheimer, também chamado de diabetes tipo 3. E tudo isso começa no prato. Em 1992, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lançou a famosa pirâmide alimentar. Ela foi divulgada como um guia oficial para uma vida saudável, mas quando analisamos sua base, o cenário é alarmante. Na base da pirâmide estão os carboidratos refinados. Pães, cereais, massas, arroz, recomendados em 6 a 11 porções por dia. No topo, as gorduras e proteínas naturais, com o aviso de que deveriam ser evitadas. Ou seja, a recomendação era consumir grandes quantidades de alimentos que estimulam a insulina e restringir os alimentos que promovem saciedade, equilíbrio hormonal e estabilidade metabólica. Essa inversão foi contra a fisiologia humana e seu impacto foi devastador. Nos anos 90, antes da pirâmide alimentar,
A maioria dos estados do ZEUA tinha menos de 15% de pessoas obesas. Corte para 2018. A maioria dos estados ultrapassou os 30%. Alguns já chegaram aos 40%. E o mesmo padrão se repetiu em países que copiaram esse modelo. Inclusive o Brasil. O aumento da obesidade, do diabetes tipo 2, da hipertensão e da esteatose hepática foi exponencial. Se a pirâmide alimentar funcionasse, isso não teria acontecido. Se essa recomendação causou tanto dano, por que ela continua sendo reforçada? Porque ela atende a interesses poderosos. A indústria alimentícia lucra bilhões com produtos ultraprocessados à base de grãos refinados e açúcares. A indústria farmacêutica lucra com os medicamentos para tratar os efeitos dessa alimentação. E as diretrizes oficiais são moldadas por esses interesses. Não é teoria da conspiração. É conflito de interesse institucionalizado. É mais rentável manter as pessoas doentes do que promover saúde verdadeira. A pirâmide alimentar virou um dogma, mas nunca foi baseada em ciência sólida. Ela foi criada por motivos políticos, econômicos, não fisiológicos. E o resultado está à vista. Uma população cada vez mais doente, cansada, inflamada e dependente de remédios. Está na hora de mudar, de repensar tudo, de resgatar a verdadeira nutrição humana, aquela que respeita a nossa biologia. Se você quer fazer parte dessa mudança, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem ainda acredita na velha pirâmide alimentar. A verdade precisa ser dita, e você pode ajudar a espalhá-la.